boa tarde, turma do terceiro ano. Hoje a nossa aula de História, nós vamos iniciar na página 74, capítulo 5, certo? Bairros e mais bairros. Você estudou que a sua casa é um espaço doméstico e esse espaço está localizado em uma rua. Mas em qual parte da cidade a sua rua está localizada? As ruas ficam nos bairros, que são partes menores das cidades. Nos bairros existem, além das ruas, avenidas, praças, parques e construções diversas. Observe as imagens de abertura deste capítulo. Elas retratam diferentes bairros brasileiros, certo? Observe aí no livro de vocês. Estes são diferentes bairros, como vocês podem observar aí no livro de vocês, ó. Todos eles têm características diferentes. Os bairros e suas características. As cidades, em geral, são compostas por bairros. Cada bairro tem um nome e neles as pessoas compartilham e vivenciam muitas histórias. Alguns bairros são novos, outros são antigos e geralmente a transformação dos bairros acontece devido ao crescimento da população e às necessidades de seus moradores ao longo do tempo. Há bairros que tem escolas, supermercados, padarias, farmácia, lojas, agências bancárias, entre outros estabelecimentos. Alguns bairros contam também com variados serviços públicos, como assistência médica, boa circulação de transporte coletivo, tratamento de esgoto e recolhimento do lixo. Existem bairros, no entanto, nos quais os serviços públicos oferecidos não atendem à quantidade de pessoas existente na região, dificultando o dia a dia de seus moradores, certo? Porque muitos moradores para poucos trabalhadores, né? E muitas vezes os serviços públicos não são oferecidos a determinados bairros. Eles ainda têm carência de alguns serviços públicos, certo? Alguns não têm a coleta seletiva do lixo, né? Água encanada, certo? E alguns não têm escolas, alguns bairros não têm posto de saúde, certo? Por isso, eles não têm esses recursos que todos devem ter, certo? É dever do governo das cidades oferecer nos bairros espaços e serviços públicos como escolas, hospitais, asfalto, iluminação e limpeza das ruas e avenidas. A quantidade dos serviços oferecidos em um bairro faz toda a diferença na vida dos seus moradores, certo? A rua tem calçamento, iluminação pública. Eles se sentem o quê? Muito felizes, né? Porque a sua rua tem todos os serviços que atendem às suas necessidades. Classificando os bairros das cidades. Os bairros podem ser classificados de acordo com as atividades que mais se destacam nele. Esse é o caso dos bairros industriais, comerciais, residenciais e mistos. Para ir além, conheça um pouco mais sobre essas classificações abaixo. Sabemos que temos o quê? 4 bairros, né? Vamos conhecer agora cada um deles, tá? Os bairros residenciais. Os bairros residenciais são aqueles que apresentam grande quantidade de casas, prédios e que servem como moradias. Neles também pode haver estabelecimentos como farmácias, lanchonetes e pequenos mercados de alimentos para atender a população local. Os bairros industriais são aqueles bairros que concentram indústrias e fábricas diversas, sendo o local de trabalho de muitas pessoas. Bairros comerciais são aqueles que têm intenso comércio, atraindo pessoas de diversas regiões da cidade para fazer compra neles. Bairros mistos são aqueles que, além de possuir uma grande quantidade de moradias, também atrai pessoas de outros lugares
por causa das atividades comerciais que são oferecidas neles. Assim, é grande o número de estabelecimentos como shoppings e consultórios médicos. Estes são os bairros mistos, certo? Cada bairro tem uma história que é só sua. Essa história está ligada ao seu surgimento, às mudanças que ocorreram ao longo do tempo e ao dia a dia das pessoas que nele convivem. O desenvolvimento de alguns bairros pode mudar suas características originais. Para entender melhor como isso acontece, conheça a história do bairro Mucuripe, em Fortaleza, e do Sítio Cercado, em Curitiba, um bairro de pescadores. Na cidade de Fortaleza, no Ceará, um bairro foi formado há cerca de 100 anos, o Mucuripe. Esse bairro era, a princípio, uma vila de pescadores que iam com suas jangadas ao mar diariamente para pescar. Por muitos anos, a principal atividade dos moradores do Mucuripe foi a pesca. Os meninos aprendiam com seus pais a praticar essa atividade desde cedo, pois era por meio dela que as famílias se sustentavam. Conforme a cidade de Fortaleza cresceu, o bairro do Mucuripe deixou de ser habitado, em sua maior parte por pescadores. Por ser próximo ao mar, o bairro foi aos poucos ganhando novas construções que foi atraindo famílias com melhores condições financeiras. Diante das transformações que ocorreram, muitos pescadores tiveram que sair do Mucuripe para viver em bairros mais distantes. Com isso, a tradição da pesca em jangada, que vinham sendo passadas de pais para filhos desde épocas mais antigas, diminuiu bastante. Atualmente, o Mucuripe é formado por muitos edifícios. O custo de vida e de habitação neles são bem altos e costumavam ser. Alguns pescadores, no entanto, ainda permanecem no bairro, que corre o risco de perder uma das suas principais características, a de ser um lugar onde se destaca a pesca artesanal, isto é, a pesca que se pratica em família e que utiliza embarcações menores, como canoas e jangadas. Viver dessa prática no Mucuripe tem se tornado cada vez mais difícil nos dias atuais, certo? Observem aí no livro de vocês, ó, como é o Mucuripe. Olha aí como estão diferentes as imagens. Mudou demais, não foi a cidade? Um bairro com nome de sítio. Um bairro em Curitiba, no Paraná, tem um nome que conta muito sobre a sua história. Ele se chama Sítio Cercado. Por quê? Porque antes de ser um bairro, era apenas um sítio com pequenas lagoas, entre as quais estava uma que se chamava Cercado. O dono desse sítio era Laurindo Ferreira, que, com o passar do tempo, dividiu o terreno entre seus 2 filhos. Foi assim que as terras do sítio foram vendidas e que muitas outras pessoas passaram a fazer parte da história do lugar. Primeiro veio gente de diversos locais para morar lá. Depois veio o comércio, o asfalto, etc. Atualmente, mais de 180 mil pessoas moram no local, que além de possuir um forte comércio de rua, conta com áreas esportivas, parques zoológicos, entre muitos outros. Daqui é o Sítio Cercado, certo? Nós temos a atividade que a tia vai deixar para vocês. Esta foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.